A violência na região de fronteira não tem limites e mais um caso de execução foi registrado na linha internacional de fronteira, desta vez na zona rural do município paraguaio de Ibiaú, localizado a 100 quilômetros de Ponta Porã, onde o brasileiro identificado como Jefferson Carlos Ribeiro, de 31 anos, foi morto com mais de 20 tiros por pistoleiros, segundo relataram as autoridades do país vizinho. Seu corpo foi encontrado às margens de uma estrada, dentro de uma valeta. A Polícia Nacional acredita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas, pois o pai da vítima é apontado como um dos chefes do narcotráfico na localidade. O caso está sendo investigado pela Polícia Nacional. O interior também foi marcado pelo crime de assassinato. Um jovem foi morto em plena luz do dia em uma praça do município de Maracaju, a 190 quilômetros aqui da capital. A vítima foi identificada como Bruno Gabriel dos Santos, de 18 anos. Segundo a polícia, foi autor de diversos furtos a residências e comércios. O rapaz foi executado com vários tiros em via pública. O corpo de bombeiros foi acionado junto à polícia militar, mas já encontraram Bruno sem vida, caído na praça após correr, tentando escapar do autor. A Polícia Civil cuida do caso e procura identificar o assassino, que até agora não foi identificado. O vereador Diego Cândido Batista, do PSD, conhecido como Diego Carcará, foi preso em flagrante acusado de lesão corporal e vias de fato qualificados por violência doméstica. A Polícia Militar foi até a casa dele por volta de 9h30 da noite de domingo, logo após uma briga que ele teve com a mulher. A esposa de Diego contou à polícia que o marido teria derrubado no chão o filho do casal de 1 ano de idade e teria tentado agredir com um chinelo a enteada, que também é uma criança. Por esse motivo, o casal teria discutido, momento em que ela teria entrado na frente dele e sido agredida junto com a menina. Já Diego disse aos policiais que a esposa teria investido contra ele, que teria tentado se defender. O parlamentar passou ontem por audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado para a PED, Penitenciária Estadual de Dourados. Diego Carcará é vereador por Fátima do Sul, cidade do interior sul-mato-grossense com 19 mil habitantes, que fica na região da Grande Dourados. O primeiro acidente aconteceu na BR-262, na altura do quilômetro 232, entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. 2 pessoas que estavam no interior de um veículo de passeio, identificados como José Ferreira Maia, de 53 anos, e Claucimar Queiroz Vasques, de 45, morreram após colidirem frontalmente contra um caminhão caçamba que cruzou a via, invadindo a pista contrária. O condutor do caminhão, que fez a manobra irregular e causou o acidente, de 72 anos, tentou fugir do local, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e acabou preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária. O fato está sendo investigado como homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor. Já na zona rural do município de Camapuã, a cerca de 135 quilômetros aqui da capital, uma ambulância da cidade de Costa Rica bateu violentamente na traseira de uma carreta que estava com defeito, mas parada em cima da pista da MS 223 sem a devida sinalização. Com o impacto, a enfermeira Andresa Cristina Pereira, de 45 anos, morreu no local. Já o condutor da ambulância foi socorrido com vida. O motorista da carreta não foi localizado na cena do acidente. A Polícia Civil segue investigando o caso. 2022 é ano de eleições, onde serão escolhidos os deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente da República. E para exercer o papel de cidadão e contribuir com a democracia brasileira, é necessário estar em dia com o título de eleitor. Em menos de 4 meses, no dia 4 de maio, encerra o prazo para quem precisa quitar as suas obrigações eleitorais ou tirar a primeira via do título para poder votar nas eleições deste ano. Para tirar o título de eleitor em Dourados, em qualquer outra cidade, a pessoa precisa apresentar a documentação com foto, RG, ou outro documento com foto,
e um comprovante de residência da pessoa aqui de Dourados. Pode ser um documento no nome dos pais, no nome do próprio eleitor, que está tirando esse título, e aí ele encaminhar esse pedido para nós, junto com o requerimento pela internet. O eleitor com 16 anos já pode tirar o título, ele não é obrigado, mas ele já pode tirar o título caso ele queira exercer esse direito de votar. Não só o eleitor de 16 anos, como aquele que tem 15 anos e vai fazer 16 até outubro, até o dia da eleição. Então, se você tem 15 anos hoje, mas vai fazer 16 em setembro, você já pode fazer o título, caso tenha interesse em participar da democracia, do processo democrático de escolha dos nossos representantes. A data é estipulada pela Lei das Eleições, que prevê o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes de cada pleito. Durante esse período, o cidadão poderá resolver pendências como transferência de domicílio eleitoral e outras decorrentes de ausência ou justificativa nas 3 últimas eleições. Muitos eleitores deixaram de comparecer na biometria, na verdade foram 33 mil eleitores que não fizeram a biometria. Esse eleitor votou na eleição passada, conseguiu votar, mas depois o título ficou cancelado. Esse eleitor precisa precisa procurar a Justiça Eleitoral para regularizar o título, porque senão o título dele fica cancelado. E isso dá uma série de pendências para mexer com CPF, com banco, matrícula de escola, tirar passaporte. Então a regularização ela é importante também para a sua vida prática, para que você possa ter os documentos em dia, junto com a Justiça Eleitoral e junto a outros órgãos também. Para evitar contratempos, é importante se antecipar, pois nos últimos dias é grande a procura pelo serviço, sendo comum muito tempo de espera nas filas. Ele não vai conseguir vir aqui no cartório por motivo de reforma. O cartório, a sede dos cartórios eleitorais aqui de Dourados está passando por uma reforma. Então, se ele já quiser adiantar a sua situação e resolver pela internet mesmo, a gente tem canais de atendimento remoto que não deixaram de funcionar. Ele vai fazer o pedido na internet, no link que a gente vai disponibilizar, juntando os documentos que são necessários. Importante é não deixar para a última hora, porque se 33 mil eleitores resolverem fazer o título na última hora, o sistema vai colapsar, né, pela quantidade de pedidos. A gente consegue atender, mas ele vai ficar travando, então o ideal é já fazer desde agora esse pedido de regularização, transferência ou tirar o primeiro título. A votação em primeiro turno ocorrerá no dia 2 de outubro e o segundo turno em 30 de outubro, onde houver. A MRV acaba de chegar ao valorizado Rita Vieira. É a sua chance de viver muito bem localizado, pertinho de tudo que você gosta e precisa. Bem-vindo ao Castelo de Pietro, seu condomínio fechado com um lazer super completo e equipado para toda a família. E por dentro, um projeto na medida dos seus sonhos. Sem falar na economia e sustentabilidade da energia solar. Aproveite as facilidades que só a MRV tem e more no que é seu. Vamos conversar? A informação segue no período da tarde aqui na TV Guarandi. A partir do dia 1º de fevereiro, eu, Júlio Marcos Obragin, estarei à frente do Brasil Urgente, diretamente de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Você vai ter acesso às notícias sobre segurança pública, com o jornalismo em tempo real, com riquezas, informações e seriedade, com a credibilidade que só os nossos profissionais têm. De segunda a sexta-feira, às 15 horas, antes do Datena, eu aguardo você! Estudar no SESC todo mundo curte. Então venha para o SESC Escola Horto. Da educação infantil ao ensino médio com ensino bilíngue, Google for Education, Cooking Class, Espaço Maker. Tudo isso e muito mais com material didático incluso na mensalidade. Não perca tempo. As matrículas já estão abertas. SESC Escola Horto. Tradição em educação de qualidade. Em fevereiro, o Palmeiras vai em busca de mais um título. A busca pelo bi, você só vê na Band. Mundial de Clubes da FIFA. Oferecimento Óptica Premier. Sua visão em primeiro lugar. HVM Incorporadora. Elevando padrões. Aliança. Só Hilux e SW4. 6 anos de experiência e confiança. E Soldamac, a mais profissional. As forças de segurança de Mato Grosso do Sul estão integradas no combate ao tráfico de drogas através da Operação Horus, que é realizada de forma permanente e patrocinada pelo governo federal com apoio do Estado.
O trabalho de inteligência é fundamental, além da estratégia. Por isso, uma equipe do TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, se posicionou na MS 395, próximo ao município de Brasilândia, que faz divisa com o estado de São Paulo, para realizar abordagens a veículos. Os militares abordaram um Chevrolet Corsa que era conduzido por uma jovem de 22 anos na companhia de um rapaz de 19. Ambos ficaram muito nervosos com a fiscalização, fato que levantou a suspeita dos policiais. No interior do automóvel foram localizados 150 quilos de maconha dividida em fardos. Os traficantes receberam voz de prisão imediata e foram conduzidos à delegacia de polícia civil junto ao entorpecente e veículo apreendido. A droga foi avaliada em R$233 mil. Lembrando que o telefone para denúncias da Polícia Militar Rodoviária é 198. Um boletim da Fiocruz divulgou crescimento nos casos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas semanas. Dos 27 estados do país, 25 apresentaram essa piora nas notificações da doença, incluindo Mato Grosso do Sul. Nós estamos vivendo atualmente duas situações bastante graves e preocupantes. As principais complicações, tanto da Covid-19 pela Omicron, é o comprometimento pulmonar. As duas podem levar a uma pneumonia e uma inflamação pulmonar que pode provocar a síndrome respiratória aguda grave, que necessita de internação, oxigênio e às vezes até internações em terapia intensiva, pois são casos de pneumonias graves e que podem levar até a morte. Apesar da maioria dos pacientes se recuperarem dessas doenças virais, aproximadamente 14% desenvolvem a síndrome respiratória. Essas duas viroses têm sintomas muito parecidos. A Covid tem um quadro mais leve, febre baixa. Já o quadro clínico da influenza H3N2 é um quadro mais agressivo. De uma hora para outra, o paciente acorda com febre alta, 39, 40 graus de febre, com tosse, aperto no peito, cansaço, muita dor no corpo, coriza e é um quadro bem mais acentuado clinicamente. No Brasil, já foram notificados mais de 11 mil casos da síndrome respiratória aguda grave. E isso foi resultado do aumento dos casos da Covid-19 e a epidemia da influenza A, principalmente após as celebrações de final de ano. Continue com todas as medidas sanitárias já conhecidas, evitar aglomeração, especialmente em ambientes fechados. Somente assim nós podemos evitar a contaminação. Isabela Camargo é jornalista, conhecida nacionalmente e um exemplo de ativismo na conscientização da síndrome de burnout. Ela começou a sentir o primeiro sintoma em 2014 e 4 anos depois recebeu o diagnóstico. Eu acumulei sinais e sintomas do esgotamento profissional por cerca de 4 anos. Tive o diagnóstico em 2018, voltei de licença médica e aí eu fui demitida sem justa causa. A síndrome de burnout agora é uma doença ocupacional. O burnout, oficialmente no CID-11, vai exigir um olhar especial e atento dos gestores para todas as condições que envolvem o trabalho. Então a gente precisa dessa interação para cuidar e reabilitar quem já adoeceu e prevenir novos casos. 2022 começou com a inclusão da síndrome na Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial da Saúde. A partir de agora, os trabalhadores têm os mesmos direitos, tanto trabalhistas quanto previdenciários, das demais doenças adquiridas em ambiente de trabalho. Agora, com a inclusão dessa síndrome de burnout como uma das doenças ocupacionais, ela passa a ter um código de classificação, que é o Código Internacional das Doenças. E com essa classificação, ele passa a ser mais
suscetível de uma inclusão para uma categoria de uma possível incapacidade laboral. Se ela for uma incapacidade temporária, essa pessoa pode fazer jus ao afastamento temporário por meio do auxílio doença ou até uma aposentadoria permanente por incapacidade, caso isso fique comprovado. Esgotamento. Esse é o significado da palavra burnout, síndrome caracterizada pela exaustão física, estresse crônico e cansaço prolongado devido às condições desgastantes de trabalho. A pessoa tem mudanças bruscas de humor, irritabilidade, agressividade, pode desenvolver depressão, ansiedade. Com isso também a pessoa começa a perceber, se sentir mais lenta diante das mesmas atividades que ela realizava antes, ou seja, ela começa a ter uma dificuldade de concentração, lapsos de memória e também alguns sentimentos muito negativos de pessimismo, de desesperança, de incompetência, de incapacidade. Tudo isso acaba afetando a autoestima daquela pessoa e ela começa também a se manifestar fisicamente. Diante da pandemia, os casos da doença aumentaram principalmente em profissionais da saúde. De acordo com o estudo nacional da Universidade Federal Fluminense, 78% entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem foram acometidos pela síndrome. Mas o problema atinge também cerca de 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros. Diante dessa síndrome, Isabela, uma das vítimas dessa doença, passou a refletir sobre o tema e transformou sua experiência num livro, Dá um Tempo, no qual traz a perspectiva de frear a correria do dia a dia e ditar o seu próprio ritmo de vida. É importante dizer que quem vive um burnout não é um profissional ruim, só está vivendo um momento ruim em que a vida está querendo te devolver a saúde. Hora de concretizar os seus projetos. A Elos está com ofertas incríveis do básico ao acabamento. Vários preços menores do que no ano passado. Você pode aproveitar o preço à vista pagando parcelado. Elos, porque a sua obra não pode parar. A NRV acaba de chegar ao valorizado Rita Vieira. É a sua chance de viver muito bem localizado, pertinho de tudo que você gosta e precisa. Bem-vindo ao Castelo de Pietro, seu condomínio fechado com um lazer super completo e equipado para toda a família. E por dentro, um projeto na medida dos seus sonhos. Sem falar na economia e sustentabilidade da energia solar. Aproveite as facilidades que só a MRV tem e more no que é seu. Vamos conversar? Estudar no Sesc todo mundo curte. Então venha para o Sesc Escola Horto. Da educação infantil ao ensino médio com ensino bilíngue, Google for Education, Cooking Class, Espaço Maker. Tudo isso e muito mais com material didático incluso na mensalidade. Não perca tempo. As matrículas já estão abertas. Sesc Escola Horto. Tradição em educação de qualidade. 54 países, o berço da humanidade e de alguns dos maiores craques do futebol mundial. Copa Africana das Nações. Oferecimento Óptica Premier. Sua visão em primeiro lugar. Não perca este lance. O apito aqui é pra começar. Vocês falam que tudo pode acontecer, tem que ser ousado. As polêmicas divididas e os comentários de Milton Neves. Se não for campeão, nunca mais vai ser. Apesar desse chilique que o senhor acabou de dar. É um programa animal. O Galo. Olha a hora, hein? É além dos 45. Foi só pra dar emoção, né? Domingo, 6 da tarde, tem o Terceiro Tempo, na Band. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje, nós vamos falar sobre o aumento da disseminação do coronavírus. A taxa de transmissão no Brasil está em 1,78. É preocupante, a gente sabe que a gente está vivendo esse boom da variante Ômicron, é preciso ter cuidado. São números que não são bons, apesar da letalidade da variante ser menor do que da variante Delta, que foi a anterior. A gente também fala sobre a aprovação do convite pela OCDE
OCDE, que é o clube dos países ricos do mundo, para negociar a entrada do Brasil. Isso daí é importante para a gente. E a gente comenta a morte de Olavo de Carvalho, guru do presidente Jair Bolsonaro, que decretou um dia de luto. Também falamos sobre a importância de cuidar da saúde mental. Um exemplo que vem depois de Gabriel Medina, tricampeão mundial de surf, dizer que vai dar uma pausa para se cuidar da saúde mental dele. Todos os detalhes daqui a pouquinho, às 7h20, no Jornal da Band. Imagem como esta é recorrente envolvendo acidentes em rodovias, veículos que colidem com animais silvestres. Para se ter uma ideia, por mês, são de 40 a 50 animais que morrem neste cenário. As informações são do monitoramento feito em 600 quilômetros, entre o trecho de Aquidauana a Bonito. O monitoramento é o primeiro passo que a gente faz para poder garantir dados para fazer as intervenções, né? Então, através do monitoramento, a gente consegue saber se a gente chama de hotspot, se há pontos específicos na estrada em que o índice de atropelamento é maior, né? Ou se esse atropelamento é disperso, a gente não consegue detectar, então, esses pontos específicos, né? E aí as medidas vão ser adotadas conforme a ocorrência ou não de hotspot. Além de catalogar as espécies atropeladas e mapear os principais pontos de passagem dos animais, foi elaborado também o Manual de Orientações Técnicas do programa Estrada Viva. Na verdade, agora ele passa a ser uma política pública do estado de Mato Grosso do Sul, né? O que nos honra muito, porque só tem sentido se as coisas continuam, né? O próprio nome já tenta passar a ideia do que a gente imagina, né? É fazer com que a estrada realmente ela não seja portadora de más notícias, né? De acidentes, e que ela seja um ambiente seguro para se trafegar e que não impacte a natureza. Então, a proposta do Estrada Viva é criar ações e mecanismos de mitigação, prevenção e resgate dos animais que porventura sejam objetos das colisões, né? Para que a gente tenha essa segurança e o bem-estar de todos, né? O projeto Estrada Viva tem como foco a prevenção para evitar acidentes nas estradas, para salvar vidas de animais e de pessoas. O dilema que se fala conservação e desenvolvimento, na verdade, ele não existe, né? O que nós precisamos é o como fazer, né? Tudo é possível e o desenvolvimento é muito bem-vindo se ele for feito da maneira certa, né? Agora, isso tem um custo, mas nós temos ciência para fazer isso e eu acho que já passou da hora de nós empreendermos os recursos e a vontade política para fazer diferente, para fazer melhor, né? A Câmara de Vereadores de Dourados tem a sua primeira sessão de 2022 no dia 7 de fevereiro e já começa o ano com assunto polêmico. O projeto de lei de autoria do vereador Fábio Luiz, que determinava que a Prefeitura de Dourados implementasse protocolos de governança para prevenir e combater atos de corrupção. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, mas foi vetado integralmente pelo prefeito Alan Guedes. Mas o assunto voltará à pauta da Câmara. E como todos os votos foram favoráveis ao projeto, Fábio Luiz espera reverter o quadro e derrubar o veto do prefeito. Foram 2 votações, não tiveram emendas propostas, foram votados por unanimidade os 19 vereadores. E o veto, ele não foi sequer um veto de um artigo ou outro que pudesse ser talvez um empecilho para a administração pública, mas ele foi um veto integral. Nós vamos trabalhar agora na derrubada do veto. Espero contar com a consciência dos 19 colegas que votaram a favor e que permaneçam e derrubem o veto na primeira sessão, assim que for colocada em votação esse veto, para que a gente possa colocar essa lei em prática na cidade de Dourados. Para embasamento do veto, o prefeito considerou que, apesar de se fazer necessário, não há maturidade administrativa para implementação do programa de integridade e compliance no município. Ele ainda considerou que as determinações propostas pelo parlamentar para a prevenção e combate das ilicitudes no trato público pareceram complexas demais, ao passo que se posicionam como empecilhos para sua efetivação. A maturidade você cria.
você implementa. Se nós pensarmos dessa forma, a administração pública municipal nunca vai ser madura para nenhuma medida severa. E o projeto ele prevê isso, prevê uma adoção de medidas que possam engessar de maneira salutar a administração pública para combater a corrupção. O esporte salva vidas e atua diretamente na inclusão social. Um bom exemplo é o projeto Pequeno Ninja, que nasceu através do trabalho do professor de jiu-jitsu André. Coloquei um propósito diante de Deus que eu queria abrir um projeto com jiu-jitsu para criança. E Deus usou a filha da minha esposa em 2020, que ela me veio de kimono com um monte de criança atrás de mim. E aquilo ali foi uma confirmação de Deus. Aí eu conversei com a minha esposa e aqui nós tínhamos só esse pedacinho de varanda. Nós não tinha tatame, nós não tinha nada. Aí eu peguei, fui e chamei o Matheus. Ele entrava comigo nessa empreitada, né? E ele falou, não, pastor, eu estou com o senhor. E eu considero ele como meu filho, tenho ele meu filho do coração. E aí eu fui, minha esposa cedeu esse local, eu conversei com o Brunão de imediato me deu esses tatame de VA. Nós iniciamos aqui com 3 crianças e começamos a trabalhar. São crianças carentes que, por meio do esporte, são incentivadas a terem disciplina e se manterem na escola. Muitas delas já participam de competições e tiveram as suas vidas transformadas, como é o caso de Guilherme Almeida. Minha primeira competição foi estadual, fiquei em segundo, e a minha segunda competição foi o Pantaneiro, eu fiquei em terceiro. Gabriele conheceu o esporte por intermédio da sua irmã. Eu comecei quando tinha acabado de abrir, eu pratico 1 ano. Mas primeiro foi meu irmão que entrou, daí depois eu gostei, eu vim ver, daí eu gostei, daí eu comecei a fazer. O projeto social O Pequeno Ninja, localizado aqui no bairro Tijuca, contempla 37 crianças. E o objetivo principal é ampliar todo este trabalho. Estamos vindo aqui participar desse projeto, trazer alguns alimentos, cestas básicas para contemplar algumas famílias, brinquedo para as crianças também e sempre deixar as portas abertas do projeto. Porque dentro do Esquadrão da Juventude, nós temos uma pasta que chama Amantes do Esporte, onde a gente tenta de alguma forma ajudar outros projetos na área do esporte. O Esquadrão da Juventude tem 9 anos, completa agora em março, e a gente sabe lá atrás, quando a gente começou, que a gente tinha ajuda de outras pessoas e que a gente possa espalhar a corrente do bem. Essas crianças aqui são o futuro da sociedade, né? O Esquadrão da Juventude realizou uma ação juntamente com as crianças que voltaram às atividades. Houve doação de brinquedos e cesta básica. Passados 2 anos da pandemia, um fato vem preocupando as autoridades sanitárias. É a co-infecção de Covid e influenza. A doutora Marília Fantini, médica infectologista da Fiocruz, explica como ocorre esse fenômeno. São 2 vírus bastante diferentes como indivíduos, né? Porém que causam sintomas muito semelhantes, que é chamado da gripe. Algumas pessoas chamam de resfriado, mas é mais gripe, porque além do nariz entupido, da dor de cabeça, do mal-estar, eles causam também uma dor no corpo, uma febre, sintomas mais do corpo todo mesmo, do que só do trato respiratório. Os sintomas das doenças são semelhantes, mesmo com os testes, não são capazes de detectar quando os 2 vírus começam a atuar na pessoa. Não dá pra gente saber, só pelos sintomas de uma pessoa, se ela está com as 2 infecções, se ela está com Covid ou se ela está com influenza. Então, uma consulta com o médico, uma consulta clínica, você não vai descobrir, não dá para falar se é Covid, sempre dá uma coisa que não dá na gripe, ou se é influenza, sempre dá uma coisa que não dá na Covid. Os sintomas são bastante parecidos. A médica reforça que a única prevenção é através da vacinação. A principal forma de prevenir tanto a Covid quanto a gripe é estar vacinado. São 2 vacinas diferentes, não é a mesma, nem vem na mesma dose, nem na mesma aplicação, porém para ambas existe uma principal forma de prevenção, que é estar vacinado.